Olá, queridos Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 8: Isaque, herdeiro da promessa. Já passamos da segunda metade aí, né? Já estamos na 2/3 da lição, né, gente? Graças a Deus, acabando mais um trimestre. Texto em classe. Gênesis 26, do 1 ao 5, 12 ao 14 e 24 ao 25. Palavras-chave: Isaac, herdeiro, promessa e bênção. Gente, dos três maiores patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, qual deles não ficou cego? É, Isaac e Rebeca realmente representam o encontro de Cristo com a igreja? O que é realmente ser uma pessoa abençoada e ter promessa em sua vida? Então, essa lição, esse trimestre, está apontando para esses três patriarcas, demonstrando como Deus pode abençoar uma pessoa poderosamente. Introdução: a vida de Isaac representa a continuidade da aliança estabelecida por Deus com Abraão. Então, Abraão é o homem da promessa. Foi para ele, foi com ele. Nada existia, nada havia. Só dois idosos e Deus conversou com Abraão. Em Gênesis 26, vemos o patriarca enfrentando crises, oposição e desafios semelhantes aos enfrentados por seu pai. Parece que Jacó também tem a mesma perspectiva, demonstrando que a promessa divina não anulava as dificuldades da caminhada, e não anula até hoje, né? O nome Isaac, significa ele ri, lembrando o riso de Sara diante da promessa do nascimento do filho. Gente, você imagine você estar no improvável, você imagine estar em situação totalmente desfavorável. Você fica descrente, né? Você descrê realmente. O capítulo mostra que Isaac não era apenas herdeiro dos bens de Abraão, mas principalmente das promessas espirituais e da bênção do Senhor. Isso é óbvio, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso ultrapassa todo o limite estereótipo humano aí, né? A palavra hebraica para promessa está ligada ao verbo davar, que significa falar, porque promessa pode ser simplesmente uma tradução, porque não há essa palavra no hebraico. Então a promessa tem a ver com falar, tem a ver com palavra. Então, davar de Adonai é o que garante essa palavra, mostrando que a promessa divina é sustentada pela própria palavra de Deus. Primeira grande sessão, a fome na terra. E lembre-se que Abraão também teve esse problema. Primeira subseção, socorro entre os filisteus. A narrativa inicia afirmando que houve fome na terra, Raav, além da fome ocorrida nos dias de Abraão. A escassez colocava em risco a sobrevivência da família e dos rebanhos de Isaac, porque não tem como alimentar, aí não produz leite, fica tudo aquilo, né, bem mirrado. Diante da crise, Isaac dirigiu-se a Gerar, território dos filisteus, governado por Abimeleque. Ó, Abimeleque, meu pai é rei. O Senhor, porém, ordenou-lhe: não desças ao Egito. Gênesis capítulo 26. Observem que já havia um problema com o Egito, né? É claro, gente, que isso pode ser mãos redacionais posteriores, porque isso aqui lembra muito de Moisés, né? E aí a gente também tem o problema de Abraão lá no começo. O Egito representava segurança humana e provisão natural, mas Deus queria ensinar Isaac a depender da providência divina. É aqui que está o quê da questão, é a gente achar que temos que esperar, que temos que depender de homens, de promessa humana e de outras coisas mais. O ideal é esperar apenas no Senhor. Então o Egito representava isso, além da problemada redacional que a gente já falou aqui. O verbo hebraico shahan, habitar ou permanecer, revela que Deus desejava que Isaac permanecesse onde ele determinasse.
mostrando que a bênção não depende apenas das circunstâncias favoráveis, mas da obediência à direção divina. Gente, às vezes parece que Deus não tem mais o controle, né? O ambiente está totalmente desfavorável, é fome, é tudo, e Deus ainda te dá uma ordem: não vá para o Egito. Por quê? Porque lá tem até provisão, lá está até melhor, tem até alimento, mas é humano, é terreno, é do homem. Depender do homem é tomar na cara, é ouvir. Depender do homem é ser humilhado. Depender do homem, vários aspectos negativos vão acontecer. Tem positivo? Não nesse contexto. Então, a ordem de Deus de habitar, de permanecer, vai demonstrar que Deus almejava, Deus queria que Isaac permanecesse aonde Deus determinasse. Isso aqui é tão atual, gente, porque nós vivemos isso também. Então, nós precisamos, de certa forma, ter a orientação, a direção de Deus. Deus precisa ser o nosso norte para tudo, principalmente quando ele fica em silêncio e principalmente quando a situação está adversa, quando a situação não está dentro do nosso contexto real. Às vezes as coisas fogem do nosso controle, da nossa realidade, a gente se sente impotente, mas a vontade de Deus é: habite aonde eu quero que você habite, esteja, permaneça aonde eu quero que você permaneça. E Deus, gente, vai nos abençoar, Deus vai nos ajudar. Segunda subseção, confirmação das promessas. Deus reafirmou a Isaac a mesma aliança feita com Abraão: multiplicação da descendência, posse da terra e bênção sobre as nações. O verbo hebraico barar, abençoar, daí vem Baruch, né, bendito. Abençoar aparece com destaque no texto e expressa favor, prosperidade e aprovação divina. Somente uma pessoa realmente que é agraciada por Deus tem todas essas características. A promessa não era baseada nos méritos de Isaac, mas na fidelidade de Deus ao pacto estabelecido anteriormente. O Senhor declarou que faria isso porque Abraão o obedeceu. Abraão obedeceu. Observem, gente, a importância da fidelidade do pai, da sua obediência à palavra. O verbo chamar significa ouvir ou obedecer, dependendo do tronco verbal, mostra que Abraão não apenas escutou a voz divina, mas respondeu com fidelidade. E aí, Abraão também usa a partícula, né, que é chamada de rinene, que é eis-me aqui. Porque eis, né, no grego é idu, que é eis, e aqui no caso é rinene, eis-me aqui. Ele se prontifica, ele se coloca em fidelidade. Até porque, gente, as palavras, a semântica da palavra fé, tanto no hebraico como no grego, ela vai dar essa ideia de que é necessário ter fidelidade. Por isso, fé exige fidelidade, exige confiança. Assim, Isaac aprende que a herança espiritual é preservada mediante uma vida de obediência ao Senhor. Dentro de um contexto é, de tradição oral, então Isaac tem a vivência da experiência da tradição oral com seu pai, e Isaac, de certa forma, contempla a manifestação de Deus na vida de seu pai, né? Primeiro, ele mesmo é um milagre, e depois ele foi lá no monte aonde Deus não permite que acontecesse o sacrifício. Então Isaac está vivendo também as experiências do pai e as suas experiências. Então ele já vai crescendo dentro dessa experiência de manifestação de Deus, mesmo em momentos de adversidade. Reparem que os bens
que Abraão e que Isaac têm não são suficientes para os livrar da fome, da seca, da sede. Então, mesmo a pessoa tendo o que tendo, ela pode passar por situações que o dinheiro, que os bens não conseguem resolver, porque é Deus que permite que a gente passe por tais situações. Terceira subseção, o problema se repete. Assim como Abraão, Isaac teve medo por causa de sua esposa Rebeca e afirmou que ela era sua irmã. Você vê que a história realmente se repete. O medo revelou a fragilidade humana, mesmo na vida dos homens de fé. O verbo hebraico yareh, temer, demonstra o estado emocional de Isaac diante da ameaça dos filisteus. Essa repetição dos erros do pai mostra que certas fraquezas podem atravessar gerações quando não são tratadas espiritualmente. Reparem que isso aqui não é maldição hereditária, não tem como esse camarada aqui ser dentro desse contexto, porque quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Mas às vezes, aí a tradição oral, com certeza, Isaac ouviu essa situação e não, meu pai fez, eu vou fazer também. Então a história se repete. Você tem o problema ali deles terem, até hoje parece no Egito, se você tiver uma esposa assim um pouquinho mais cheinha, né, mais gordinha, eles oferecem camelo em troca da esposa, porque para eles uma esposa mais cheinha, mais gordinha, aquece mais no inverno. E se você aceitar, você perde sua esposa, já era. Então, ele teve medo de morrer, porque o temor às vezes ele é uma vivência, uma convivência conosco, mesmo sendo homens e mulheres de fé, pode acontecer. Às vezes a gente teme o futuro, às vezes a gente vê noticiários e teme também. Então, às vezes a gente teme pela nossa situação. Então, tudo isso precisa ser tratado por Deus, precisa ser tratado pelo Senhor. Essa repetição de erros, aqui eu já mostrei, né? Contudo, mesmo diante da falha humana, Deus preservou Isaac e Rebeca, revelando que a fidelidade divina é maior que as limitações humanas. A Bíblia diz que, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. A nossa infidelidade não mexe na fidelidade de Deus. Agora, lembre-se que consequências vêm. Consequências vão acontecer na nossa infidelidade. O Senhor protegeu a linhagem da promessa, porque seu propósito não poderia ser impedido. A Bíblia diz, né, Jó, né, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus, ele tem o poder de todas as coisas em suas mãos, quando nós achamos que ele já não tem mais o controle, porque fugiu de toda a realidade, de todo estereótipo humano, e nós achamos que Deus já perdeu todo o controle. Segunda grande sessão, a inveja contra Isaac. Primeira grande sessão, a inveja dos filisteus. Isaac prosperou grandemente naquela terra e os filisteus passaram a invejá-lo. O texto afirma que ele semeou e colheu sem medidas no mesmo ano, algo extraordinário para um período de fome. Reparem, gente, que Deus, ele prospera na vida de todos os seus servos, aonde a presença de Deus está, na casa de Obed-Edom, José na cadeia, José na casa de Potifar, José diante de Faraó. Então Deus, ele realmente tem poder para abençoar, né? Então, em meio à fome, o camarada está prosperando. A palavra hebraica caná, invejar ou ter ciúmes, descreve a reação dos filisteus diante da prosperidade do patriarca. A inveja nasce quando pessoas não conseguem compreender que certas conquistas são resultado da bênção divina. Isso não acontece na igreja. E isso não acontece no ministério. Quantas pessoas não indicam, não apoiam, não ajudam por inveja? Ele vai ser muito grande, ele vai crescer, ele vai ser maior do que eu. Gente, qual é o problema? Alguém ser maior do que a gente? Sempre vai haver, sempre vai acontecer. Mas a inveja, sabe? O egoísmo, tudo isso vem na frente. Não tem como impedir alguém que Deus realmente chamou para ser abençoado.
abençoado, independente de sermos invejosos ou não. A gente pode até ir tentando, fechando porta, fechando. Uma hora a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, antes de termos inveja de alguém, precisamos primeiro discernir esse camarada, essa irmã, eles são abençoados por quem? O que está acontecendo na vida dessas pessoas não é Deus, então eu tiro a mão, não posso fazer nada. Em vez de reconhecerem a mão de Deus sobre Isaac, os filisteus tentaram impedir seu crescimento, entulhando os poços cavados nos dias de Abraão. Então você vê que é um processo construto e outras pessoas vêm e tentam destruir, mas não adianta, gente. Como eu falei, não tem como amaldiçoar quem foi abençoado. Então, confiar em Deus e deixar que a promessa se cumpra no momento dele e na hora dele. Segunda subseção, abençoado por Deus. O texto bíblico enfatiza que Isaac engrandeceu-se continuamente, porque o Senhor o abençoava. O verbo hebraico gadal, tornar-se grande, indica crescimento progressivo e constante. Quer dizer, ele já vem das bênçãos de Abraão e agora ele vai crescendo cada vez mais. A prosperidade de Isaac não era apenas material, mas consequência da presença de Deus em sua vida. Não pense que você só é abençoado por causa das coisas materiais. Coloque em primeiro plano que você é abençoado por causa da presença de Deus. E a todos aqui que às vezes não têm uma vida tão assim, próspera no sentido material, não pense você que Deus não está contigo, Deus está tanto contigo como com aquela pessoa que está sendo abençoada de maneira próspera no sentido de bens ou coisa parecida. Agora, a gente não tem como entender os planos de Deus, os mistérios de Deus, porque alguns têm, outros não têm, porque alguns são mais, outros são menos. A gente tem que olhar pela questão da perspectiva do estudo, do esforço, porque ser abençoado também leva à dedicação, ao esforço, ao estudo, à busca, ao aprimoramento, tudo isso, porque observem, só tem um meio de sair água no deserto, é cavando poço, gente. Sem cavar poço não sai água. Entende? Então, o fato de eu cavar o poço e água brotar, Deus me abençoou, mas eu trabalhei para aquilo ali. Então, as bênçãos, elas são materiais, mas em primeiro lugar está a presença de Deus, porque é ela que faz o diferencial. Eu volto para Obed-Edom, aí diz lá o texto, né? A Arca da Aliança habitou 3 meses na casa de Obed-Edom e Deus abençoou lá a vida de Obed-Edom. Então a gente precisa ter isso. Então a bênção divina, ela produzia estabilidade mesmo em tempos difíceis. Então aonde está a bênção divina tem estabilidade. Isso ensina que a verdadeira prosperidade não depende exclusivamente das circunstâncias externas, mas da comunhão com Deus. Quando o Senhor abençoa, até os ambientes de crise podem se transformar em lugares de provisão e crescimento espiritual. Você observa que o salmista diz, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, aonde nós estivermos e a presença de Deus estiver conosco, irmão, pode ser vale, a gente não tem medo por causa da presença de Deus. Terceira subseção, Isaac age com diplomacia, não foi direto para o confronto, não foi direto para a guerra. Mesmo sendo injustiçado, Isaac evitou conflitos desnecessários. Cada vez que os filisteus disputavam os poços, ele cavava outro em vez de iniciar a guerra. Essa atitude revela mansidão e sabedoria espiritual. O nome do poço, Rehovot, significa lugares largos ou amplitude, indicando que Deus finalmente lhe dera espaço para prosperar em paz. Isaac
compreendeu que Deus poderia abrir novos caminhos sem necessidade de violência ou vingança, ou seja, tem espaço para todo mundo. A bênção de Deus abrange todo mundo. A bênção de Deus pode alcançar até os adversários, para que eles vivam em paz, para que eles tenham paz, para que nós tenhamos paz. Então, o poço, o lugar onde estava o poço, era o lugar da amplificação da bênção de Deus. Deus estava ali naquele lugar, trazendo toda a bênção. Isaac compreendeu que Deus poderia abrir novos caminhos sem necessidade de violência ou vingança. Sua diplomacia demonstra maturidade espiritual e confiança na providência divina. Não tem que ir tirar satisfação de ninguém. Você pode escolher duas coisas. Ou você decide resolver, ou você permite que Deus resolva para você. Ou que Deus resolva para você. E aí você veja qual é a melhor situação. Porque às vezes nós somos imaturos quando achamos que temos que decidir no lugar de Deus. Então, Isaac tem aqui um nível de maturidade tão grande, e diga-se de passagem, eu não posso deixar passar em branco, ele é o único patriarca, gente, que é um exemplo na família como marido, né? Porque ele só teve uma esposa, ele não teve concubina, não teve nada, só Rebeca foi sua esposa. O homem amava aquela mulher de maneira incondicional. Então, assim, esse Isaac é pouco falado, mas ele é um homem de caráter, de personalidade, tem os seus defeitos, tem como qualquer um, no caso de Esaú e Isaac, né? Por um amar mais um, o outro amar o outro filho, né? Isaac amava mais Esaú, porque era de caça, e Rebeca amava mais Jacó. E esses erros ainda existem hoje, né? Esses erros ainda acontecem hoje de pais preferirem mais filhos, isso vai trazendo inveja, foi o que aconteceu. Mas como esposo, como pai, talvez ele deixou a desejar, mas como esposo, ele foi um dos maiores exemplos lá no Antigo Testamento, como sendo marido ali realmente de uma só mulher. Terceira e última sessão, Deus aparece a Isaac. Aqui, gente, a experiência torna-se mais pessoal, né? Primeira subseção, promessas para Isaac. Em Berseba, o Senhor apareceu novamente a Isaac durante a noite e declarou: Não temas, porque eu sou contigo. Gênesis 26, 24. O verbo hebraico ratzar, ver ou contemplar, é frequentemente relacionado às manifestações divinas. Observem que a palavra é usada também com contexto teológico. A palavra é usada na perspectiva das manifestações divinas, porque você tem outro verbo para ver, olhar. Deus renovou suas promessas ao patriarca, reafirmando proteção, presença e multiplicação da descendência. Em tempos de oposição, o Senhor fortalece seus servos através de sua palavra. Esse o diferencial. O que nos sustenta é essa nossa garantia. Nós não temos para onde olhar, nós não temos o que ver, mas nós temos a palavra. É a palavra a garantia de todas as coisas. A promessa divina traz segurança ao coração daqueles que permanecem fiéis à aliança. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus é fiel e verdadeiro. Lembra quando ele falou para Jeremias? Jeremias, o que vês? Ele disse: Eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: Viste bem, porque eu zelo para cumprir com a minha palavra. Deus é zeloso, zeloso com o mais importante, que até uns anos atrás a gente ouvia os homens dizer o quê? Que o homem tem que ter palavra. E o que sustentava realmente a figura homem era a palavra. Hoje a gente não consegue ver mais isso, mas em Deus a palavra é perfeita, a palavra é soberana e ele não volta atrás. E ele mantém a sua palavra, ele permanece na sua palavra, e nós precisamos permanecer em sua palavra. Segunda subseção, Abimeleque faz um pacto com Isaac.
Abimeleque reconheceu que Deus estava com Isaac. Não adianta, gente. Até os invejosos, uma hora vai ter que ver. E procurou fazer uma aliança de paz com ele. Isso mostra que a presença de Deus na vida do crente se torna evidente até para aqueles que estão ao redor. Aonde nós estivermos, no trabalho, na universidade, na escola, é visível a presença de Deus. O verbo hebraico ra'ar, reparem, diferente do outro verbo lá. Por isso que eu disse, existem outros verbos, outros termos para ver. Aparece implicitamente na percepção do rei sobre a ação divina. A bênção do Senhor sobre Isaac tornou-se testemunho público. Isso a gente vê no Pentateuco, a gente vê em Josué, as pessoas dizendo: Nós temos visto o que Deus tem feito através de vós. Nós precisamos viver de maneira que as pessoas reconheçam, rapaz, temos visto o que Deus fez na sua vida. Assim, aprendemos que uma vida conduzida por Deus produz influência e respeito até entre os inimigos. Pode te caluniar, pode te invejar, pode não gostar de você, mas uma hora vai ter que contemplar a glória de Deus na sua vida. Deus, ele não tem necessidade de mostrar para ninguém que está fazendo, ele simplesmente faz porque ama. Então, o amor de Deus, ele precisa nos alcançar de uma maneira poderosa para que a gente viva esse amor, porque o amor de Deus é a maior realização. O amor de Deus é a realização natural na vida do crente, na vida do homem. Que nós venhamos ter esse amor dentro da gente e aí esse amor vai operar, esse amor vai agir, as pessoas vão contemplar, as pessoas vão ver e vão testemunhar. Terceira e última sessão dessa aula, o poço de Berseba. Após o pacto com Abimeleque, os servos de Isaac encontraram água em Berseba. Olha Deus agindo. O nome Berseba, né? Berseba, pode significar poço do juramento ou poço das sete. O que simboliza o que simbolizava vida, provisão e continuidade da promessa em uma região desértica. Pode acontecer de nascer água no deserto, pode uma árvore cortada ter vida, pode ter vida no deserto, gente. Isaac edificou um altar naquele lugar, demonstrando gratidão e adoração ao Senhor. Altar remete à adoração. O verbo carar, que significa invocar ou clamar, mostra que Isaac invocou o nome do Senhor, reconhecendo que toda a provisão vinha de Deus. Somente Deus tem poder para prover. O altar e o poço revelam que onde há comunhão com Deus, sempre haverá sustento espiritual. Altar refere-se à adoração, poço refere-se a trabalho e tenda refere-se ao casamento, à família. Então, essas três coisas aconteciam na vida dos patriarcas: o altar, pois eles adoravam, o poço, porque eles trabalhavam, e a tenda, porque eles tinham família, priorizavam a família. Então, Deus sempre trará sustento espiritual, material, em todos os aspectos na vida do crente, na vida do servo de Deus. Nós precisamos confiar em Sua palavra. Conclusão. A história de Isaac ensina que o herdeiro da promessa não está isento de crises, oposição e desafios. Contudo, a fidelidade de Deus permanece sempre sobre aqueles que andam em obediência e confiança. Isaac experimentou fome, inveja e conflitos, mas viu o Senhor confirmar suas promessas em cada etapa da caminhada. A bênção divina não depende apenas das condições naturais, que esteja dando tudo certo, que esteja tudo a nosso favor, mas da presença de Deus na vida do seu povo. Assim como Isaac, os servos do Senhor, hoje também são chamados a
perseverar em fé, mansidão e dependência de Deus, certos de que o Senhor continua fiel à sua palavra. Deus não muda, Deus não falha, Deus sempre permanece. Confiemos no Senhor, esperemos no Senhor. Deus tem sempre uma palavra para nos falar, para nos garantir em sua presença. Gente, até a próxima aula, lição número 9. Aguardo você lá. Curta, compartilhe, comente, dê um like, compartilhe o link para outras pessoas, passe para os seus professores, passe para os seus superintendentes, você que é pastor de igreja, e muito obrigado por você estar aí assistindo a gente nesse canal. Deus abençoe, até a próxima aula, um abraço, Haris Cairene.